Olá, Nutri! Mais uma semana começando por aqui. Sejam todas bem-vindas ao Acorda Nutri, que são as lives que acontecem todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, para que você possa começar a sua semana motivada a ir atrás do seu sonho, que é viver de nutrição infantil. Então, toda segunda-feira, às 8 horas, eu tô aqui sem falhar, para te trazer essa motivação de que vale a pena continuar batalhando pelo seu sonho, de que vale a pena todos os esforços que você está tendo até agora e de que você vai conseguir ser uma nutri infantil de sucesso. Queria convidar a todas que ainda não se inscreveram na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, que se inscrevam, o link está na bio, para que você possa vir com mais gás ainda dessa semana que vai acontecer, dessas aulas inéditas que vão acontecer, tá certo? Essa semana, de segunda a sexta-feira, também vamos ter lives todos os dias às 17 horas. Já eu compartilho o conteúdo dessas lives com vocês, estará imperdível. Bom, então vamos lá. O que eu preparei para hoje? Uma pergunta que às vezes me fazem no direct, né? E eu respondo muitas e muitas vezes e eu nunca pensei em trazer aqui para live, né? E hoje eu aproveitei para falar sobre esse assunto. Vale a pena ser nutri infantil? Quantas nutris estão em outros nichos, em outras áreas, né? Ou até desistiram da nutrição e aí se tornaram mães, né? E despertaram essa paixão pela nutrição infantil? Ou de repente começou a me seguir aqui, seguir outras nutris, né, que falam com nutricionistas sobre nutrição infantil, e essa chama foi despertando para esse nicho. Será que vale a pena ser nutri infantil? Quem aqui que está aqui assistindo já atua? Diz para mim, vale a pena sim ou não? Uma das questões que mais se bate na tecla, né, é que a nutrição infantil ainda é muito nova, e que a gente ainda está conquistando esse espaço, né? E na Semana da Nutri Infantil eu vou falar muito sobre isso, assim, o quanto a nutrição infantil está crescendo. Agora, o mais importante aqui nessa live é a gente entender, como eu já venho falando há algum bom tempo, que as nossas crianças estão doentes, né? E não só isso. Vamos começar desde o início, né? Desde a parte da amamentação, que é o primeiro nicho, subnicho da nutrição que eu atendo, né? Porque nutrição infantil vai desde fertilização, né? Os casais que estão ali tentando engravidar, depois vem as gestantes, depois vem as lactentes, né? A gente cuida da alimentação da mãe que amamenta, depois a gente pode trabalhar com o manejo do aleitamento materno em si, a gente pode atuar com o bebezinho na fase de introdução alimentar, até 2 anos, e depois de 2 anos a gente pode atuar com as crianças, né? E aí dentro de crianças tem o mundo e depois adolescentes. Então nutrição infantil, né? Aqui eu falei nutrição materno-infantil. Quando a gente fala nutrição infantil, que no caso é o que eu faço, né? Eu sou nutricionista infantil, eu não trabalho com a parte materna, eu não trabalho com gestantes, por exemplo. Quando a gente fala de nutrição infantil é a partir de amamentação, é a partir que o momento que o bebê nasce, a gente está ali atuando com o bebê, já dando o melhor alimento do mundo para ele, ajudando a dar o melhor alimento do mundo para ele, que é o aleitamento materno. Então vale a pena ser nutri infantil na parte de aleitamento materno? Com certeza vale. Eu não sei se vocês estão por dentro do mundo da amamentação, mas o governo federal já há um bom tempo vem trazendo várias estratégias para aumentar, né, as estatísticas sobre as mães que conseguem amamentar seus filhos de forma exclusiva até 6 meses, que é o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então tem ali os hospitais amigos da criança, né, onde tem várias regras a se cumprir dentro desse hospital, para que as famílias possam sair desse hospital conseguindo amamentar seus filhos, né? Mas não só isso, tem a rede cegonha, tem o método canguru, que é feito nas UTIs, tem várias estratégias, né? Os postinhos de saúde estão cada vez mais fazendo redes, grupos de amamentação, e todo mundo tentando e colaborando fazer com que a estatística, né, de bebês que mamam leite materno exclusivo cada vez aumente mais,
né? E isso vem aumentando consideravelmente. Mas a partir do momento que a gente sabe que o leite materno está muito valorizado, graças a Deus, né? A gente sabe que tem muitas mães tentando amamentar, muitas mães tentando amamentar. E aí o que que acontece? Muitas mães sofrendo, tentando amamentar. E aí a amamentação é de quem? Quem que cuida da amamentação? Muitas vezes a gente acha que é só coisa do enfermeiro, né? Que é só o enfermeiro que vai lá e ajuda a colocar na pega e aquela coisa toda. Na verdade, a amamentação é um nicho da saúde, né, que muitos profissionais podem trabalhar. Nutricionistas, que no caso, as nutricionistas infantis, que gostam, né, de atuar desde o bebezinho. Enfermeiras, técnicas de enfermagem, pediatras, odontopediatras, né, fonoaudiólogas, todos podem trabalhar com amamentação. E quando a gente pergunta se vale a pena ser nutri-infantil falando de amamentação, me diz, vamos fazer os cálculos. Quanto que uma família que não consegue dar leite materno gasta com fórmula infantil? Gasta-se muito com fórmula infantil. Será que os pais, se você vender bem o seu serviço de facilitador em amamentação, você que vai lá na casa dessa puérpera, né, que vai ajudar ali na prática, que vai colocar o bebê para mamar, será que eles não vão valorizar o seu serviço? Será que os pais não têm noção de que está valendo qualquer centavo para o bebê conseguir mamar? Não só em termos financeiros, porque com certeza eles sabem que a fórmula infantil não está barata, né? Mas não só isso, né? Já está tão valorizado o leite materno que os pais, eles pagam a qualquer custo para conseguir dar leite materno para o bebê. Então, vale a pena ser nutri-infantil e trabalhar com aleitamento materno? Com certeza vale. E é um buraco no mercado, esse mercado da amamentação, e poucas nutris exploram. Então, se você tá aí, não sei se vale a pena ser nutri-infantil, talvez você não esteja explorando esse subnicho da nutrição infantil, que é atuar diretamente com o aleitamento materno. Se vocês forem ver em várias revistas, em vários Instagrams de pessoas famosas, quantas famosas já publicaram em suas redes sociais as dificuldades que tiveram em amamentar, né? Que o peito sangrou, que o bebê não fazia pega, que ela teve mastite, que ela teve abscesso a ponto de gerar muito pus no peito, e você poderia estar ali atuando, e com certeza essa mãe que passou por esse sofrimento na amamentação, ela pagaria qualquer preço para ter você nutri do lado, ajudando a ela evitar todo esse sofrimento. Então, sim, vale a pena ser nutri-infantil. Se você não está sabendo captar e fidelizar esses pacientes, talvez você esteja falhando na venda, né? Porque a população está precisando dos nossos serviços. E aí, a gente passa pela amamentação, vem a fase da introdução alimentar. Será que vale a pena atender bebês? Os pais vão levar os bebezinhos na nutri-infantil? Será que vai ter demanda de bebês? Né? Esses dias eu fiz uma enquete nos meus stories e muitas nutris votaram de que acham que não vai ter bebê para atender. Eu não sei de onde assim veio essa ideia, né? Porque esse medo eu nunca tive. Eu sempre achei que ia ter muito bebê para atender. E uma das coisas que mais está em alta hoje é a introdução alimentar, né? É a amamentação e introdução alimentar. Por quê? Por conta dos 1000 dias, né? Quanto a ciência está evoluindo nesse sentido no estudo dos 1000 dias. O quanto a ciência está mostrando para a população e já caiu na boca das mães, né? Hoje, quando eu sempre falo da parte dos 1000 dias na consulta de introdução alimentar, eu sempre parabenizo a família que tá ali com o bebezinho, né, trazendo e buscando orientação para essa fase tão preciosa que são os primeiros alimentos sólidos dessa criança, né, os primeiros contatos. Eu sempre parabenizo a família de que ela tá passando por uma fase muito importante da vida desse bebê, que são os 1000 dias, né, que é a fase onde a gente está programando esse bebê para ser um bebê saudável.
E a maioria dos pais já sabe dessa informação. Eu acho que eu vou trazer uma novidade, a maioria dos pais já sabe que eles estão atuando numa das fases mais importantes da vida desse bebezinho. E por isso eles procuraram uma nutricionista infantil para ajudá-los, né? Então, a Nutri, que cuida da fase de introdução alimentar, que cuida do momento onde a criança vai começar a comer, tá muito em alta. Os pais estão procurando. Esses dias eu postei aqui um vídeo, um depoimento de uma das alunas do método NutriKids, a Milena, né? Ela fez uma parceria ali com uma obstetra, ela fez a consultoria de amamentação e depois ela voltou para a fase de introdução alimentar. E aí a obstetra postou nas redes sociais dela a consulta, né, com o bebezinho dela. E aí o que aconteceu? Choveu mamãe querendo consulta de introdução alimentar. Ela, naquela semana, naquela sexta-feira, ela ia atender 8 bebês de introdução alimentar. E aí a gente pensa que não vale a pena ser nutri-infantil, que não vai ter bebê para atender. E como tem, né? Hoje a minha maior demanda é seletividade, porque eu posto mais isso e eu falo mais sobre isso. Mas no início da carreira, né, eu gostava muito mais de introdução alimentar, até porque a gente se sente mais segura no início para falar sobre isso e fazer consulta sobre isso, né? É uma consulta mais leve, né? Porque vai começar do jeito certo. E aí, nossa, eu já atendi mais de 100 bebês. Muito mais, eu não sei, eu tenho até que fazer as contas, mas eu já atendi muito bebês de introdução alimentar. E a introdução alimentar não é só os 6 meses, né? Depois tem aos 9 meses, depois tem com 1 ano, depois tem com 1 ano e meio, a gente fecha a fase de introdução alimentar aos 2 anos. E geralmente, se você sabe fazer a venda, né, de cada consulta, de cada fase, se você mostra o quanto é necessário voltar e voltar e voltar, os pais voltam, né? Então vale a pena ser nutri-infantil, porque os pais estão cada vez mais antenados de que é super importante estarem nutricionista na fase de introdução alimentar. Então, às vezes, o Acorda Nutri aqui é para dar um estralo, né, de que muitas das vezes as dificuldades que você esteja passando aí com a nutrição, ou se você já atua diretamente com a nutrição infantil, são limitações que estão dentro da sua cabeça, né? Porque os pais não vão querer a nutri-infantil na amamentação, porque os pais não vão querer a nutri-infantil na introdução alimentar, porque os pais não pagam, porque os pais não querem. Os pais querem, os pais estão sedentos por uma profissional para ajudar nesse início de vida do seu bem mais precioso, que são seus filhos, né? Eles fazem tudo o que podem para levar seus filhos na nutri-infantil quando entendem a importância disso. E aí depois a gente fala do atendimento de crianças, né? Mas quem é que vai levar uma criança numa Nutri? Gente, né? Tem uma notícia da News que foi publicada esse ano, que ela fala assim, que é a geração, acho que quem é nutri-infantil que já ouviu falar sobre isso, que a geração das nossas crianças de hoje é a geração que vai viver menos que a sua geração passada, porque não sabem comer. É essa a notícia da News. Vai viver menos porque não sabe comer. E aí eu pergunto, cadê as nutricionistas para ajudar essas crianças, né? E muitas das vezes os pais não encontram a nutricionista de crianças, a nutricionista que atende só crianças, e leva para nutricionistas de público geral. E não tem problema nenhum nisso, tem nutris que atendem todos os públicos e também conseguem atender nutris de criança, né? Mas na maior parte das vezes, quando a gente foca em atender só criança, a gente se debruça, a gente mergulha nesse mundo e a gente vai atrás de recursos, ferramentas, de metodologias, né, que vão fazer a criança interagir mais com a gente, mudar os seus hábitos de uma forma mais depressa e ter resultados melhores, né, de acordo com o sobrepeso que ela tá, ou a obesidade, né, ou os exames alterados, enfim. E aí eu pergunto pra vocês, vale a pena ser nutri-infantil? Esses dias eu tava eu sempre faço a consulta presencial, né? Quando eu fecho o programa nutricional com uma criança, eu já deixo claro que é um encontro mensal e a cada 15 dias a gente faz uma videochamada. Já falei aqui, né, em outros momentos, que é super importante esses encontros mais
mais próximos, não deixar para ver a criança uma vez por mês, porque a criança esquece, né, se desmotiva, isso é bem comum. Então, a cada 15 dias eu faço uma videochamada com os meus pacientinhos. E aí, esses dias eu fiz a videochamada, né, a gente já tinha feito a primeira consulta, a videochamada, a segunda consulta, a gente estava então no quarto encontrinho nosso, na segunda videochamada. E aí, a gente tinha trabalhado muito na última consulta sobre fome e saciedade, né, que a criança comia muitas quantidades de alimentos, não conseguia se controlar devido também à ansiedade e tudo mais, né. E aí, nessa videochamada, a mãe, depois que a criança saiu e tal, daí eu tive um momento ali único, meu e da mãe, né? E aí ela disse que a criança foi no Burger King no Dia das Crianças e pediu um hambúrguer. E aí, quando ele começou a comer o hambúrguer, começou a sobrar assim 1/3 do hambúrguer, ele começou já a empurrar, aí ele parou de comer. E falou assim, não, a Deia falou que se eu tô com a barriga cheia, porque meu corpo não quer mais, então não vou comer mais. E ele deixou um pedaço do Burger King no prato dele, sendo que a mãe falou assim, Deia, você não tem noção. Antes ele comia 3 Burger King se deixar, né? Era exagerada a quantidade de comida que ele levava, né? O que a gente conquistou aqui não tem preço. E aí eu pergunto, vale a pena ser nutriinfantil? Os pais valorizam uma profissional que atua na nutrição infantil? Com certeza. Olha só a fala dessa mãe. O que a gente conquistou aqui com o meu filho não tem preço. E essa mãe, na primeira consulta, ela já veio na intenção de fechar o programa nutricional. Ela não veio querendo um plano alimentar. Ela não veio querer fazer uma consulta única, ela já sabia que ia ser um acompanhamento, ela já veio preparada até financeiramente para isso, né? Porque quando as pessoas entram em contato comigo, a minha secretária já manda, né, o valor da consulta avulsa e o valor dos meus programas nutricionais, já para a família se preparar. Então a gente pode fazer essas duas opções, né? Ou a gente manda antes, ou a gente deixa para explicar e vender na primeira consulta. Eu gosto de já mandar antes. Então as famílias já vêm preparadas, essa mãe já veio preparada e já comprou 4 consultas de uma vez só e disse que, né, que assim que acabar as 4, que ela iria renovar, até que verdadeiramente a gente visse a melhora que a gente quer com a criança. E essa criança, qual é a questão da criança? Ela tem obesidade, com 9 anos. Bem obesa, assim, grau 3 já de obesidade, né? Os exames, graças a Deus, estão bons, mas ela tem obesidade e ela tem 9 anos. Será que os pais não vão deixar de viajar? Será que os pais não vão deixar de comprar roupa para eles? Né? Talvez um luxo ali de um vinho de todo final de semana para poder cuidar do seu filho que está doente. Obesidade é uma doença, a gente sabe disso, né? A criança tá ali toda inflamada, né? E, assim, é muito comum, como é comum quando eu avalio a autoestima da criança, porque eu sempre faço essa avaliação na primeira consulta, né? Eu vejo como que a criança se vê no mundo, a gente conversa bastante sobre isso, como a autoestima dessas crianças é baixa, né? Elas não gostam do próprio corpo. Muitas das vezes a própria criança chora na minha primeira consulta, né? Porque eu tô mexendo ali numa ferida que ela não tá sabendo lidar. Mas é até para mostrar, assim, não que eu provoque o choro, mas isso acontece, né? É para mostrar para os pais, poxa, é realmente preocupante, a gente precisa cuidar dessa criança, a gente precisa ajudá-la, sozinha ela não tá dando conta. Ela tá desesperada pedindo ajuda, mas sem saber que precisava de ajuda. E aí eu parabenizo os pais, que bom que vocês se atentaram de que você precisava buscar ajuda profissional para isso, né? E não só isso, assim, não é só autoestima, mas como é comum os meus pacientinhos que têm sobrepeso, obesidade, sofrerem bullying na escola. Essa fala é muito comum nas consultas com esse tipo de criança, né? Que sofre bullying. Esse meu pacientinho sofreu bullying no futebol dele, porque ele não consegue correr como as outras crianças. E aí ele gosta muito do futebol, mas ele não quis ir naquela semana que aconteceu essa situação, né? Ele não quis aparecer no futebol, porque ele ficou muito chateado, porque as pessoas pegaram no pé dele de que ele não conseguia correr como os outros,
e aquela coisa toda, né? E aí a gente tava revendo, assim, todas as conquistas que a gente teve, né, a gente já vai fechar 3 meses agora de acompanhamento, né? Todas as conquistas que ele teve, e uma das conquistas que ele levantou, assim, foi de que ele conseguiu correr 6 minutos sem parar no futebol, sem se cansar, sem se esbaforar. Olha só a preciosidade que é isso. E ele contou de um jeito tão feliz, tão feliz. Será que vale a pena ser nutri-infantil? Será que os pais valorizam a profissional que trabalha com nutrição infantil? Quem é mãe aqui sabe disso, mas quem não é, um dia vai saber, né? Eu não sou mãe, mas um dia eu vou ter esse sentimento de que largo tudo para cuidar do meu filho, né? E é isso, assim, eu vejo que muitas das vezes os pais aparecem no consultório, assim, muito precisando de ajuda pra eles, sabe? Uma mãe assim super abalada, que a maternidade não tá sendo muito boa, ela tá visivelmente precisando de terapia, né, com psicólogas, enfim. Mas em nenhum momento ela parou pra pensar que ela precisava de ajuda, né? Ela foi atrás de ajuda pro filho. E quantas vezes eu falo assim, olha, teu filho até que tá bem, né? A gente pode trabalhar, a gente pode melhorar essa situação, mas agora você esquece um pouquinho essa situação e vai cuidar de você. Então muitas das vezes os pais esquecem que eles precisam de ajuda, para buscar ajuda para os filhos. Será que vale a pena ser nutri-infantil? Então, Nutri, se você não está conseguindo viver de nutrição infantil, se você já atua com a nutrição infantil, ou se você está pensando em atuar com nutrição infantil, mas não toma coragem, as limitações estão aqui na sua cabeça. É você que está colocando as barreiras para você não conseguir viver de nutrição infantil. Esses dias eu fiz uma votação aqui nos meus stories e a maioria falou que não vive de nutrição infantil. E algumas, inclusive, quando eu botei assim, você acha que um dia vai viver de nutrição infantil, né? E aí eu coloquei o sim e o não. Graças a Deus a maioria disse que sim. Isso é muito bom, eu espero de verdade que isso concretize para todas aqui. Mas algumas nutris votaram que não, que acham que nunca vão viver de nutrição infantil. Será que a culpa é da nutrição infantil ou a culpa é das limitações da pessoa que acha que, né, que já até assim, já sabe, ela já deixou concreto que não vai viver de nutrição infantil? Eu, Andréa, não vou fazer milagres, né? A nutrição infantil não vai fazer milagres se as barreiras estão aqui dentro. Então comece a enxergar o nicho, esse nicho da nutrição, como um dos nichos que mais cresce. É um dos nichos que mais está aumentando a demanda, que mais está aumentando a procura. Com a pandemia, eu alavanquei a minha carreira no meio da pandemia, porque com a pandemia, o nosso nicho da nutrição infantil, as crianças em casa, né, ansiosas, a maioria dos meus pacientinhos ganharam muito peso na pandemia. Com a pandemia, o nosso nicho da nutrição, a nutrição como um todo, né, mas o nosso nicho da nutrição cresceu muito, foi muito mais valorizado. Eu montei meu consultório no meio da pandemia, porque a demanda aumentou demais da pandemia em diante. Então, essas limitações que você carrega, eu quero que essa semana, toda vez que vier o pensamento, não sei, eu vou desistir, porque os pais não colaboram, eles não pagam, porque eles acham cara a minha consulta, porque eles não voltam. O problema não é a nutrição infantil, o problema não são os pais, na maioria das vezes. Muitas vezes o problema é limitações da sua cabeça, falta de técnicas, né, no atendimento que vai fazer você ali mostrar a importância de estar com você, né? Esses dias perguntaram aqui na caixinha de perguntas o que é essencial falar para uma criança na primeira consulta que está vindo por conta de um colesterol alto, com 5 anos. Claro que existem muitas coisas a se falar numa primeira consulta, mas o que é essencial é deixar claro para os pais
que se esse exame está alterado, claro, a gente vai ver os outros, né? Não é só o colesterol, vamos ver como é que tá a glicose, os triglicerídeos, enfim, né? Vamos ver no geral ali da criança, como é que tá o peso dela e etc. Mas o essencial da primeira consulta é deixar claro que vai ser um acompanhamento. Porque se a criança com 5 anos já está com os exames alterados, e se a gente não trabalhar os hábitos dessa criança agora, como essa criança vai estar daqui 10 anos, com 15 anos? Se ela manter os hábitos que foram criados nesses primeiros 5 anos de vida, como é triste isso, né? E daqui 30 anos, quando ela estiver ali com 35 anos, como é que vão estar os exames dela? Se a gente focar só em uma recomendação padrão, em colocar ali alguns alimentos que pode, que não pode, e dar tchau para aquela família. Não adianta nem a criança vir para nossa consulta. Então, quando a gente recebe essas crianças que estão precisando da nossa ajuda, o essencial do nosso atendimento é a gente mostrar que a gente vai precisar de muitas consultas para que a criança aprenda a comer bem por si só, de que a criança aprenda a fazer escolhas por si só, igual esse meu pacientinho que foi no Burger King e ele conseguiu deixar 1/3 do seu sanduíche, do seu hambúrguer, porque ele percebeu que ele já estava satisfeito. E foi onde eu falei pra mãe, isso não tem preço, isso ele vai levar pro resto da vida, ele vai aprender que ele pode comer as coisas gostosas, de que ele pode usufruir da vida, né, e viajar, e estar com os amigos, com namorada ou namorado, enfim, e que ele pode comer essas coisas gostosas, que não vai fazer mal pra ele, mas ele não vai exagerar, ele vai comer na quantidade certa, que o corpo tá dizendo pra ele que deu, né? Você já teve o seu momento de prazer, meu estômago, né, já tá cheio, então vamos parar por aqui. Então, é isso que a gente tem que mostrar nas consultas. Que nutrição infantil literalmente não é um cardápio, né? É um profissional, a nutricionista infantil é uma profissional que vai estar aí com a criança mensalmente, no meu caso, né, quinzenalmente, porque a gente faz esses encontros do WhatsApp. E todos os momentos que a gente se encontrar, a gente vai trazer mudanças para o resto da vida da criança. A gente vai buscar essas mudanças que vão permanecer para o resto da vida dessa criança. Então, o investimento que os pais estão fazendo na gente, no nosso trabalho, esse investimento é como se tivesse investido em bolsa de valores. Esse investimento vai valer por muitos e muitos anos. Ela só vai ver frutos desse investimento cada vez mais. Não é um investimento só agora, é no futuro, né? E quando a gente fala de criança seletiva, né, que assim, cada vez as nutras estão se despertando mais para esse subnicho da nutrição infantil, né? Para as terapias alimentares, onde a gente esquece a mesa, o computador, e a gente vai brincar com a criança, a gente vai trazer essa aproximação dos alimentos com a criança através de brincadeiras, né? Através de uma interação que a criança nem perceba que está interagindo com os alimentos, né? Vale a pena ser nutri-infantil e trabalhar com crianças seletivas? Esses dias eu tô tão acostumada a ser nutri-infantil que eu não tinha parado para refletir uma coisa. Esses dias eu tava refletindo sobre os meus pacientinhos fixos, né? Aqueles que todo mês renovam e pagam a tal da mensalidade da terapia alimentar, né? Porque é diferente, eu não vejo essa criança uma vez por mês, eu vejo toda semana, né? Esse tipo de paciente. Pra gente ter um resultado bom, eu preciso ver esse pacientinho toda semana. E aí, eu tava refletindo, será que existe algum outro nicho da nutrição? E aí eu não tô dizendo que sim, que não. Eu tava me questionando e vocês podem até me ajudar sobre isso. Será que existe outro nicho da nutrição que existe esse tipo de atendimento semanal? Que o paciente volte toda semana? Eu acredito que não. Não sei se talvez uma nutrição comportamental ou algo assim existe esse acompanhamento semanal. Talvez tenha. Mas na nutrição infantil isso é muito comum. É muito comum. Esses dias eu atendi um pacientinho, tinha 2 anos. Ele tá seletivo, é a fase da seletividade, aquela coisa. Na consulta ele comeu pepino, né? Ele botou alface na boca. Então ele não é seletivo, né? É a fase, é esperado, né? Aprendeu o não, tá dizendo não pra tudo. E aí
eu sou daquelas nutris que eu vendo os meus serviços se eu vejo que realmente é necessário para a família. Geralmente aos 2 anos eu faço a orientação com 2 anos e eu falo para os pais, olha, necessidade, na nutrição comportamental eu imaginei. Mas talvez assim na nutrição esportiva, no emagrecimento, não sei se é semanal também. E aí eu falei para essa mãe de 2 anos, a mãe do bebê de 2 anos, né, que com as orientações que eu tinha dado em consulta, se ela aplicasse no dia a dia, ela ia ver mudanças, né, e que não era necessário o acompanhamento. Mas a mãe já tinha visto toda a propaganda, né, dos meus programas, ela viu que tinha o meu programa para crianças seletivas e ela já veio preparada para trazer o bebê dela de 2 anos a cada 15 dias. E eu falei, não, tudo bem, né? Eu consigo estimular aqui, claro, com certeza, a gente traz muito sensorial pro seu bebê, né? Ele vai explorar, vai se sentir mais confiante com esses alimentos que ele tá recusando, isso é tranquilo. Mas a mãe do bebezinho de 2 anos, que geralmente, né, geralmente vem para receber a orientação e não volta, porque geralmente dá muito resultado se a gente faz as orientações ali de forma assertiva, ela já quis trazer daqui uma semana eu vou encontrar esse bebezinho de novo. Então, os pais já estão se despertando para isso também, de que tem que levar na Nutri uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo do grau de seletividade, né? Igual quando é com psicóloga, ou quando é com fonoaudióloga, né? Porque na sociedade todo mundo já sabe, né? O meu filho precisa de fonoaudióloga, vou ter que levar toda semana. Os pais já vão na primeira consulta sabendo que vão ter que se preparar financeiramente para isso, com tempo, né? Em que momento que ele vai conseguir sair do trabalho para ficar levando o filho, para esperar, para voltar. A sociedade está acostumada de que fonoaudióloga é semanal. A sociedade está acostumada que psicóloga é semanal, né? Mas a nutrição é agora que os pais estão se abrindo os olhos para isso. E quem que abre os olhos dos pais para isso? Somos nós que temos que falar na primeira consulta, né? Que para criança seletiva o encontro tem que ser semanal, se for aquela criança mega seletiva, ou no máximo quinzenal, se os pais não conseguem pagar a mensalidade da semana, né? E aí, a nutrição infantil, aí eu pergunto, vale a pena ser nutri infantil? Olha só, a gente tem pacientes que vêm toda semana. Se a gente sabe vender as nossas terapias alimentares, o nosso giro é semanal. Tem paciente ali fixo. Eu, por exemplo, não estou mais com horário de manhã. Eu não tenho mais, eu tenho já pacientes fixos nos meus horários da manhã. Eu tenho horário livre agora para tarde, ou se algum pacientinho da manhã desistir, o que às vezes acontece também por questões, porque vai viajar, ou porque apertou o financeiro, isso acontece também, depois volta, beleza, aí abre vaga para um próximo. Será que isso é tão forte em outros nichos, né? Aqui a Dani falou que no comportamental também acontece assim. Mas olha como isso é bom, olha a oportunidade que existe dentro da nutrição infantil. E aí, se você não tá conseguindo viver de nutrição infantil, isso que eu não falei das outras oportunidades. Nessa live eu tô falando só de consultório. Mas na semana da Nutri Infantil de Sucesso, se você se inscrever, tá no meu link da bio. Começa semana que vem, na segunda-feira, liberar a primeira aula. Nessa semana a gente vai ter lives todos os dias às 17 horas. Se você... Me perdi o que eu ia falar. Se você não está conseguindo viver de nutrição infantil, é porque ou você não está acreditando no potencial que existe dentro da nutrição infantil, ou você precisa melhorar alguma coisa, você acredita, você vê o potencial, né? Você me assiste aqui, vê as lives, sabe que é possível, né? Aquela coisa, se a Deia consegue, se outras nutris conseguem, é porque dá pra ser, né? Eu também vou conseguir. Talvez você só está faltando algum conhecimento chave para que você consiga. Ou como vender seus serviços, ou como atender de forma encantadora, né? Ou como verdadeiramente... Nossa, minha unha tá cheia de base, agora que eu vi. Como vender verdadeiramente a sua consulta no valor que você merece, que você não seja aquela nutri que cobre R$100 por consulta, né? Daí você não vai viver de nutrição infantil nunca, né? Então talvez esteja faltando ali algum conhecimento chave, porque você já acredita, mas falta o conhecimento.
Ou talvez só falta, você já acredita, você já tem os conhecimentos, talvez só falta o fator tempo colaborar com você, né? Só falta ali, você já tá ali batalhando por 3 meses, né? Você já tá nessa pegada de ir atrás de parceiro, de divulgar seu serviço, de fazer os seus programas, de vender para os seus primeiros pacientes. E aí falta só o tempo ali, 6 meses, 1 ano para você decolar na nutrição infantil, né? Que eu espero que esse caminho seja mais curto do que foi comigo. Quem conhece a minha história sabe que o meu início foi muito árduo, foi muito difícil, porque não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. E é por isso que eu tô aqui segunda-feira, às 8 horas, para trazer todos esses conhecimentos para vocês. Porque um dia me disseram, vai atender adultos, não vale a pena ser nutri-infantil. E não foi nenhuma, nem duas, nem poucas vezes, foram muitas vezes que me desestimularam a trabalhar somente com bebês e crianças. E muitas das pessoas que estão ao meu redor que querem o meu bem porque me viam não ganhando dinheiro, porque me viam triste, porque me viam desestimulada, né? E na verdade o problema estava em mim e estava nas estratégias que eu estava usando tentando viver de nutrição infantil. Mas o que eu quero dizer é que sim, você pode viver de nutrição infantil, mas não só isso. Não só isso, você pode impactar muitas vidas, você pode ajudar muitas famílias, você pode fazer o bem através da nutrição infantil e você vai. Que essa semana seja uma semana muito rica para você, que você possa colher os frutos dos esforços que você fez na semana passada. Semana passada a gente falou muito sobre empreendedorismo, se você não assistiu, depois assista. E essa semana a gente está falando que sim, vale muito a pena ser nutri-infantil. Espero de verdade que vocês estejam aí com o coração cheio de energia para buscar pelo seu sonho por mais 7 dias, tá certo? Essa semana teremos lives aqui todos os dias às 17 horas. Foi o único horário que eu consegui, porque já tinha vários pacientes agendados final do dia. E aí eu não consegui fazer live assim à noite, que geralmente é o melhor horário, né? Então, às 17 horas, de segunda a sexta-feira, hoje nós vamos falar como trabalhar com a amamentação. Amanhã, como trabalhar com introdução alimentar, vai ser a sequência, né? Quarta, como trabalhar com crianças e adolescentes. Quinta, como trabalhar com crianças seletivas. E sexta, como trabalhar com escolas. Então vai ser aí quem está iniciando na nutrição infantil ou já está, mas não sabe como, né, como pode explorar cada subnicho da nutrição infantil. Vem comigo todos os dias ao vivo às 17 horas, tá bom? Vem tirar suas dúvidas, venha participar que vai ser muito bom. E se você não se inscreveu na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, se inscreva, a primeira aula vai ao ar na segunda que vem, então tá bem pertinho. Um beijo! Tchau pra todo mundo, boa semana!